preciosas, sejam todas bem-vindas. Bom dia! Então vamos, hoje o nosso encontro é um encontro diferenciado, Outubro Rosa, né? 30/10. O autocuidado começa de dentro para fora. Então, o Outubro Rosa é um movimento internacional sobre a conscientização e a diagnóstico do câncer de mama. Chamar a atenção das mulheres sobre procurar o médico com frequência e realizar exames clínicos e mamografia. A campanha estimula as mulheres a se tocarem e realizarem o autoexame. Mas como surgiu o Outubro Rosa? Ele surgiu nos Estados Unidos na década de 1990. Surgiu com o lacinho rosa, que é o Outubro Rosa. E aqui no Brasil, ele chegou em 2002. O Outubro Rosa foi o start para cada tema abordado, que é a abordagem de cada cor, como por exemplo, o Setembro Amarelo e o Novembro Azul, né? Por exemplo, essas datas são surgido a partir daí. A importância ao rastreio do exame, que é o toque de mama, 15 dias antes da menstruação ou 15 dias depois da menstruação. Na época da menstruação, que não é certo estar fazendo por causa que vai estar tendo contato com a menstruação, então tem que ser 15 dias antes, 15 dias depois. O seu corpo é seu abrigo, por isso não deixe de cuidar dele. Com muito amor, faça o autoexame e previna-se contra o câncer de mama. Cuidar do corpo também é espiritual e honrar o Senhor. Muitas das vezes a correria nos faz negligenciar. O autocuidado com a saúde, fazemos tantas coisas e nos deixamos a nossa saúde por último. Nós sempre estamos preocupadas com muitos afazeres e esquecemos de nos cuidar. Então, precisamos estar mais atenta com isso, porque o cuidar do corpo também é espiritual, é honrar o Senhor. Coisas deixamos sempre nós por último. Seja a sua prioridade. E hoje, gente, a gente está falando aqui do Outubro Rosa, do autocuidado, mas não significa que tem que ser só no corpo o autocuidado, no físico. Com certeza, é uma coisa que precisa ser falado tanto no Outubro Rosa, para que outros meses a gente já está acostumada a estar lembrando, para ficar fixado na nossa mente. Mas não é só cuidar do corpo, precisamos também cuidar da nossa mente, da nossa alma, aonde entra o autocuidado, que nós somos corpo. Nós somos corpo, alma e espírito. Então, cuide-se, equilibre-se, se dê. Você é a prioridade, você é o seu melhor presente. É a pessoa que mais vai viver com você, é você com você. E é isso, gente. Então, eu espero que todos nós estamos conscientes desse cuidado. Quero oferecer para cada uma de vocês que trouxe alguma coisa referente, algum testemunho ou compartilhar conosco aprendizado sobre esse assunto hoje. Pode abrir seu microfone e se expressar para nós estar atenta, para nós aprender com você. Quem vai ser a primeira? Bom dia, meninas. Bom dia. Adiantei tudo para mim estar aqui com vocês. Vou ser breve, ligeiro e veloz, para não atrapalhar para todos que quiserem falar. Como vocês sabem, a minha história é muito complexa. Aos 30 anos, eu peguei uma pneumonia
Daí sarou a pneumonia, 6 meses depois voltou outra pneumonia, daí era um bronquite. Com mais 4 meses voltou outra. Daí dessas 3 pneumonias eu fiquei rouca. Fui rouca, e o médico só falou que era inalação, inalação. E assim eu fui inalando, fazendo inalação durante 1 ano. Eu suspirava, de tanto que eu não conseguia falar. Daí um dia no pronto-socorro eu estava lá de novo, assim, porque eu tinha muitas. Então eu ficava com falta de ar. Ele me examinou, ele falou assim, claramente, eu estava com 30 anos. Daí eu tinha acabado de fazer 30 anos, ele falou assim, olha, eu vou te dar um pedido médico para você fazer uma laringoscopia, porque você pode não, eu tenho certeza, você está com um tumor na garganta. Eu falei, o quê? Mas eu nunca fumei, nunca bebi. Ele falou assim, os pacientes fazem isso mesmo. Apronta a vida inteira e daí chega aqui e fala que nunca fumou, nunca bebeu. E eu nunca fumei, nunca bebi. Daí ele falou, olha, eu tô colocando urgente, porque o que mata mais rápido é o câncer de garganta. Ele mata em 3 meses. Ali eu me vi um buraco e caindo. E voltando ao nosso rotineiro. Eu já contei para vocês que eu fui traída e abandonada pelo pai da Isabela, e eu tive depressão grau 3, de ficar no hospital, psiquiatra. Melhorei com esse negócio de fé, gravado na fé, mas eu precisava de um tratamento contínuo. E ali nasceu em mim um amado, um ódio mortal dele. Eu vivi para me vingar, eu vivi assim, eu queria melhorar para que ele visse o bem como uma vingança, não para me melhorar, porque eu queria melhorar, eu queria que ele queria se vingar e ele ver meu bem. Daí eu ficava amaldiçoando, porque quando ele me enganou, ele pediu perdão e ele arrumou uma mulher bem mais nova, uma de 6 anos. E aquilo para mim, eu acho que é onde também tem a construção da autoestima minha, que começou lá atrás, aos 7 anos, que minha mãe cortou meu cabelo. Então eu já vinha carregada com as minhas emoções, as 5 feridas já estavam comigo, as emoções abaladas, trauma do abandono do meu pai. Então eu fui uma junção de um copo que transbordou. E é igual ele fala, alguma área ela ia soltar. O meu corpo sempre foi gritante, é no meu corpo que as minhas emoções soltam. Cada uma tem uma área que as emoções vai soltar. Hoje, eu estudando dia após dia, vendo coisas, eu vejo que todos nós vai soltar. Às vezes, na agressividade com palavras. Às vezes, você é tão gentil que essa aí é um anjo. Mas lá dentro, ela está explodindo, então ela vai soltar para algum lugar. E eu sempre fui uma pessoa alegre. Vocês nunca vão me ver. Às vezes eu choro, mas logo eu sempre fui alegre. Então, mas é porque eu não consigo trazer, jogar, ficar assim, ser desmotivada. Acho que isso já é do meu gênero. Mas aquilo ficou lá dentro. E quando eu me separei, eu falei assim, eu odeio. Daí eu voltei com ele de novo. E ele me traiu de novo. Então, depois da traição segunda, foi que desenvolveu o tumor na garganta. Porque eu fui pegar ele no flagra, eu voltei com ele, e ele falava assim, minha mãe falou assim, se eu voltar com você é um perigo constante, porque agora você quer ser enfermeira, quer estudar, e enfermeira anda com os homens. Eu falei, então, mas foi você que me traiu. Então, mas você pode me dar o troco. Você acredita que ele voltou, mas com esse pensamento, daí algo em mim ficava assim, ai, tem algo errado. Eu aluguei a casa, eu imobiliei a casa todinha com móveis usados, aluguei de frente com a igreja, para mim, na minha mente, ele era diácono, na minha mente, ele ia se firmar. Mas foi uma vergonha, daí ali nasceu a ferida, abriu mais a ferida da injustiça, da humilhação, porque eu descobri de novo, eu ia trabalhar à noite, que eu era do plantão noturno, nessa época eu era da limpeza, e ele me traiu de novo, Sueli. Só que, sabe, mulher tem aquilo dentro dela, tem algo errado. Eu segui ele. Quando eu segui ele, eu vi ele entrando numa casa. Daí eu falei, não é possível. Eu falei, não, eu soltar eu vou ter que ter coragem. Bati na porta. Nessa época, eu estava afastada da igreja. A igreja era muito rígida em São Paulo ainda, era que nem o Mato Grosso.
mas eu tava de calça, magrinha. Eu sempre tive quadril largo, jovem, mas o rosto tava uma morena mais. A mulher abre a porta, uma gordinha, peitão caído, a barriga assim, pochete, tipo um top, tudo vulgar. E ele não me deixava se arrumar, ele não deixava fazer a sobrancelha. Ele comprava para mim vestido todo florido. Tipo, me escondia. Mulher vulgar. E ele arrumou uma vulgar. Quando eu bato lá no portão, ela sai assim. E vem até o portão, só que ela não me conhece. E ele ficou lá dentro. Daí ele, amor, quem é? Quando ele me viu lá no portão e ela indo de costas, tá, vai lá, deixa aqui. Daí ele fazia assim pra mim, ó. Tipo assim, ela na frente, eu lá, ela no meio e ele assim. Aquilo entrou pra mim como um ódio tão mortal, porque minha mãe sempre falou, me ensinou, minha mãe foi traída. Nunca, Miriam, briga por causa de homem. Minha mãe brigou e rolou no chão por causa do meu pai. Na hora que eu vi ele fazer assim, ó, eu peguei e falei assim pra mulher, você conhece um tal de Juliano? Eu menti, troquei os nomes. Eu conheci ele na aviação, ele disse que morava por aqui. Ela falou, não, moça, eu não conheço nenhum Juliano, aqui todo mundo dessa rua é casado. Ah, mas quem dera eu ser que nem você. Eu tô vendo que você é estudante, enfermagem, bonita. Não caia na lábia desses homens dessa rua, não, sou todos casados. Aquilo entrou pra mim, e ela falando, eu queria ser que nem você, um corpão, linda, aqui. Olha, isso aí é um enganador. Falei, tá bom, você tá certo. Eu vou seguir minha vida, eu sou linda. E ali eu saí andando, e eu só avistei ele indo no portão, colocando a mão aqui, ó, e entrando de mão dada com ela e olhando assim pra mim. Aquilo, eu virei as costas e fui andando, e eu fiz assim, Deus, por que é que tu fez isso? Eu nunca mais abro a minha boca para louvar na tua casa. Ali eu lancei uma palavra, ó, eu lancei uma palavra no mundo espiritual contra a minha vida. 1 ano e 4 meses depois, eu estava no pronto-socorro com diagnóstico de tumor de garganta. E eu vivi naquele ano em ódio mortal daquele ano. Ele não veio buscar nem as coisas, filho. Ele não teve coragem de me encarar. Ele tinha 2 casas. À noite que eu trabalhava, à noite que eu estava trabalhando, ele ia para lá. À noite que eu estava em casa, ele vinha para cá. Ali foi um ódio. Eu fui humilhada pela mãe, pela família, pela igreja. Eu tive que mudar do bairro de tanta vergonha. E eu criei o André e a Isabela sozinha. Criei assim, com aquela força de vencer. Eu não chorava perto dos meus filhos. Eu fui morar em um bairro não muito longe. E eu trabalhava de manhã, de dia num trabalho. Um dia nenhum, um dia no outro, ainda estudava enfermagem à noite. E eu só parei porque eu vivia com a bolsinha de remédio e comendo miojo nas casas de família. Só parei. Foi aí que Deus falou assim, eu vou parar você. Nunca mais fui na igreja, eu falei, nunca mais eu acredito em profecia, em palavra, não acredito em Deus, em Deus eu acredito, mas eu achava que Deus é que tinha feito isso. Eu não acreditava no caráter maligno da pessoa, eu acreditava que era Deus que tinha deixado eu que, sei lá, por que Deus permitiu eu voltar? Só que Deus não é responsável pela nossa escolha. Eu amava, não era um amor normal, era uma doença. Gente, quando o homem te trai, te abandona, hoje eu tenho autocuidado de falar isso para uma mulher, porque eu ainda não estou formada. Mas isso não é amor, gente. Hoje eu vejo que é muito difícil você seguir um casamento adiante com traição, uma traição física. E ainda foi tão desaforado que ele ainda fez um filho nela, ainda falou que se eu quisesse ficar com ele seria com um filho. Eu falei, olha filho, você já me traiu 1, 2, agora você quer um filho? Não. Eu não sou boa nem para meus filhos, que dirá para esse. Eu pensava assim, eu não sou boa para meus filhos, como é que eu vou criar um filho fruto do terra? Vai ser um rolo. Eu não quis. Daí eu larguei de mão, ele não veio buscar mala, eu juntei tudo e deixei guardado anos e anos. E fui desfazendo. Aí, num 1 ano e meio, eu já estava com esse tumor. Daí, na hora que o médico falou isso, eu fiquei lembrando das palavras que eu falei com Deus.
E eu fui andando na estrada e falando cada coisa, nunca mais vou para tua casa, nunca mais eu louvo, nunca mais. E chorava. Ele morava no bairro afastado da cidade, aonde tem fábricas de cerveja. Os caminhoneiros passavam e falavam, gatinha. E eu falava, vai, e xingava, vai pro inferno. Falava assim, você nem sabe, eu não sou linda. Eu mesmo falava, eu não sou linda, eu não sou bonita. Se eu fosse bonita, um homem não tinha feito isso comigo. Então, ali já nasceu aquela autoestima muito. É algo assim que eu não sei, porque ainda carrega essa autoestima muito. Me olhar e não me ver bonita, às vezes eu tô bem, mas se alguém falar, nossa, tem uma mancha aqui, aquilo ali, agora com autoconhecimento, eu tenho trabalhado muito isso, muito, muito mesmo. Aqui nessa palestra, foi mais eu que fui mais curada do que as mulheres. Eu fui a vilã, eu fui mesmo a que está sendo curada mesmo. Ali começou o tratamento, o doutor fiz a laringoscopia, eu via meus filhos pequenininhos. A Isabela, nessa época, sempre foi doentinha. E eu pensava, Jesus, o que vai ser da Isabela? Que ela sempre foi fraquinha. Daí comecei os tratamentos, aparentemente não estava tendo muito resultado. Não conseguia mais trabalhar em 2 empregos, mas porém eu trabalhava fichada num hospital. Nunca fui desempregada, Sueli. Ó, uma coisa que eu falo para vocês, o que vocês não são, vocês têm que falar. Por isso que eu falo todo dia, Sueli, eu quero ser constante e eu quero ser equilibrada financeira, porque eu nunca fui desempregada, Sueli. Eu nunca fui, sempre trabalhei, só que as minhas emoções eram bagunçadas. Esse homem não me traiu tanto. Sabe o que eu fazia? Eu ia numa loja do nada, eu comprava 5 sapatos. Eu comprava roupas que eu não usava. Eu comprava perfume, eu me endividava, eu vivia fazendo hora extra para pagar. Roupas, eu queria estar bem, eu queria que os outros vissem. Eu era sozinha, mas olha os filhos, meus filhos iam para a escola no primeiro dia de aula com tudo de material, mochila, porque eu vestia a máscara do masoquismo, a máscara de querer que os outros vejam que eu estou bem. Ô, Miriam, e você entendeu que tudo isso é o que trouxe o câncer? Foi, eu entendi porque quando eu cheguei na consulta, eles falam isso. Ele perguntou minha idade, você passou por algum trauma? E eu disse não. Você passou por algum abandono? Eu falei, ah, como assim? Ele falou, ah, traição. Daí ele falou, você tem ódio, mágoa. Daí eu fiquei assim, eu falei, eu prefiro não responder. Daí ele falou assim que quem tem muito ódio, muita mágoa, você acaba desenvolvendo, porque eu não tenho na minha família ninguém com câncer. Eu não tenho na minha família ninguém assim com câncer, nem maligno, nem benigno. Eu não tenho. E ali eu comecei o tratamento, foi indo, até que o tratamento, e magra, magra, Sueli, magra, magra que só vem. Aí o tratamento, fiz exames, um domingo, a minha prima chamou nós para ir na igreja, que era final de ano, passar o Natal com eles. Eu fui. Daí as palavras daquele culto em outro bairro, que ninguém me via, começou a entrar no meu coração. Daí eu comecei a falar com Deus, eu vou voltar para Jesus. E Deus não teve culpa, eu acho que Deus não fez isso comigo. Daí naquela noite o pastor não fez o apelo. Mas eu quis voltar assim mesmo. Eu falei, Senhor, me aceita no teu reino. Acabou o culto de ano novo, me apresentei ao pastor, pedi para ele orar por mim, que eu queria reconciliar. Reconciliei. No dia 5 de janeiro, eu tive uma hemorragia, eu tive uma parada cardíaca. Se eu tivesse ido, se eu não tivesse reconciliado, então eu tive 5 de janeiro, tive uma hemorragia intensa e tive uma parada cardíaca. Fui trabalhar, a hemorragia veio e eu fiquei 5 dias no hospital, Sueli, sem ninguém da minha família me procurar, sem ter um marido para cuidar. Meus filhos, como eu trabalhava à noite, eu trabalhava muito. Minha mãe, ela deve ficou no plantão. Nem para pensar assim, vamos ligar aquele celular pequenininho. Eu fiz 5 dias internada, porque eu tinha esse costume de virar assim plantão. Eu fazia muita hora extra, internada. Quando eu acordei, eu me vi lá, eu via parente, via pessoas, me sentia assim, não tem ninguém, minha mãe é doente, eu que tenho que cuidar dela, e filho, e eu nessa situação, e eu fui só Aí Deus te piorando. libertou ou você fez a cirurgia?
Eu tive que fazer a cirurgia, daí chegou o mês de maio, depois que eu voltei para a igreja, parece que deu uma melhor. O meu espiritual melhorou. É porque eu estava corpo, alma e espírito. O meu espiritual melhorou, porém os exames não. Glória a Daí, quando Deus. foi março, abri os exames, ó, sinto muito, dona Miriam, mas não teve êxito, era injetado na veia, era uma medicação para diminuir, mas ele falou, ó, o foco de infecção é muito grande, não tem como, você vai ter que ir para cirurgia. Daí eu fui para cirurgia em julho, mesmo assim, nesse meio ganhei no apartamento pelo SDHU, mas em julho, quando eu operei, vim para casa, deu tudo certo a cirurgia, 3 dias depois, comecei a ter febre, febre, febre. 8 dias depois fui diagnosticado com sepsis. Ali foi um outro tratar de Deus na minha vida. Aí foi ruim, fui parada, agora foi parada respiratória, não foi cardíaco, foi respiratório. E fiquei É, e 5 dias. você entendeu que através de você guardar mágoa, rancor, desenvolveu tudo isso, né? Olha a importância da gente cuidar das nossas emoções, né? Porque quando nós não temos esse conhecimento, igual você não tinha, você reprimiu tudo no seu corpo e foi somatizado, né? Somatizou e desenvolveu essas doenças, assim, que todo mundo sabe que é só um milagre, né? E eu para resumir, então Deus foi e te libertou, né? Você fez a cirurgia, mas Deus te libertou. E ainda na cirurgia eu tive sepsis. Depois da cirurgia, 8 dias, ainda fiquei lá mais 25 dias, ali naquela luta. E depois recuperei, daí perdi os movimentos das pernas, saí do hospital sem andar, eu não aceitava, tipo, voltar a andar. Eles levaram a Isabela com 3 aninhos na cadeira de roda. Olha, Sueli, eu vou falar pra você. Às vezes eu penso, Deus, por que o Senhor faz isso comigo? Porque hoje eu entendo, não, hoje eu vejo que essa minha história tem que ser contada. Sabe, Sim, mulheres, não é que eu tô falando isso para vocês ter medo, não. Mas eu tô falando para vocês, perdoe. Perdoa o seu abusador, porque abuso não é só quando alguém te violenta, mas alguém te violentou seu sentimento, sim. violentou sua alma, violentou seu coração, passou por cima, acabou com seus sonhos. Isso é uma violência que leva para a vida inteira nós mulheres somos sensíveis, daí estoura. Quantas estão passando por enfermidade? Eu vejo enfermidade, ansiedade, depressão, obesidade, é porque nós não tem coisas para ser resolvida. E hoje, aos 45 anos, eu falo para vocês, eu não tive, não foi só um. Deu isso na minha garganta. Por que que tá dando na garganta? Hoje eu estou estudando, eu vejo. Porque eu não falo. Ó, deu Exatamente. nas cordas, eu tive perda das cordas, eu não canto, eu só falo pela misericórdia, fiquei 6 meses sem falar depois da cirurgia. O médico falou, talvez não fala, talvez fala. E Deus permitiu falar. Por quê? Mas cantar eu não canto. Não posso cantar, eu sinto canseira, a voz some. Mas eu falo para vocês, perdoe. Perdoar, às vezes não é que nós não perdoa mais a pessoa, nós não perdoa nós mesmos. Porque eu me sujeitei. Eu vejo, Sueli, não é que eu não perdoo as pessoas, que o meu coração é bondoso. Eu não me perdoo, eu estava pensando nisso. Eu não me dou eu não estava me dando o privilégio de cuidar de mim, não dou o privilégio, eu estou me punindo pela minha história, mas hoje eu reconciliei com Deus, ressignifiquei a minha história. Por quê? Porque eu entendo que naquela época foi aquela época. Hoje eu tenho outra história, então a gente tem que ser livre, livre para amar de novo, Glória a Deus, né? Testemunho livre. lindo, maravilhoso. Para se você tá aqui, Deus esteve com você todo esse tempo e muitas pessoas precisam ouvir o seu testemunho nos seus atendimentos. Muitas pessoas vai vir até você e o Deus vai usar de você. Então Deus sabia por que você tinha que passar por tudo isso, né? E está aí é o exemplo da Miriam, que ela guardou, o marido pediu para ela ficar quieta, ela engoliu, travou na garganta e ali foi desenvolvido todo esse câncer, né? Então, olha só como é importante olhar para nossas emoções. Voltar, ele quis voltar lá na fazenda onde a Ildete morava lá perto. Aqui, ó, nasceu um nódulo aqui e um aqui. Deus Por quê? abençoe, Miriam, pelo seu testemunho impactante, nossa. E
História linda, gente, de superação, porque se ela está aqui hoje, ela superou, ela viveu, passou por um momento tão difícil e hoje ela está contando aqui para nós. Tá vendo, menina, como o conhecimento é bom? Conforme a Sueli falou assim, eu nunca tinha pensado nisso, ó. Daí ele reprimiu aqui. Sim. Olha só que bom que é analisar a sua própria história para ir reconhecendo os seus, avaliando, né? Quem mais quer falar alguma coisa sobre o Outubro Rosa, sobre o autocuidado emocional, né? Da alma, do espírito, do físico. Hoje estamos num momento diferenciado aqui. Abre seu microfone, qualquer coisa que você falar, alguma experiência ou algo sobre o Outubro Rosa vai edificar nossas vidas. Quem mais? Ninguém mais? Eu acredito que não era o próprio câncer, né? Mas quando eu tinha 21 anos, eu... 21, não tinha 21 não, eu casei com 17, eu casei em fevereiro, isso foi em dezembro. Eu tinha feito 18 em outubro. Eu tive tipo uns furuncos, umas fissuras que chamam, perianal, entre o ânus e a vagina, né? Aquela carninha gorda. E aí não cicatrizava, entrava ano e saía ano e não cicatrizava. Aí ele fez bastante drenagem, ele fez a biópsia, mas eu nunca fui buscar, porque eu tinha muito medo do resultado. Mas dentro de mim eu sentia que era, sabe? Porque ficou horrível, ficou uma ferida sem cicatrização. E foi muita medicação. E eu fiquei um ano sem usar calcinha, um ano sem usar papel higiênico. Ele fez um corte assim, desse tamanho. E disse que não ia costurar, ia deixar. Eu não gosto nem de lembrar, que eu sinto nojo, sabe? Aquele corte saía feio, saía urina. Era muita dor, era muito coisa, era muita coisa lá junta. Eu só creio que o Senhor Jesus curou. Creio e tenho absoluta certeza. Porque eu não quis fazer o tratamento, não quis ficar biópsia. Na época, eu até costumo falar com vocês que eu era umas 300 vezes mais crente. Eu orava mais, queria mais, esperava mais. Eu era muito assim. Eu acredito que eu era bastante religiosa, sabe? Eu era muito contra você tomar um dipirona, porque você serve a Deus, porque o nosso Deus cura. Então, assim, dobra isso aqui que eu vou orar. Então, meu negócio era tudo na oração, tudo na oração. E eu sinto falta desse tempo. Porque você vai indo, você vê que tudo é religiosidade, você está vendo que você está espiritualizando tudo, e você vai se distanciando também, você vai confiando muito em outras coisas. E eu sinto muita saudade de voltar. E eu vejo assim que eu necessito com muita urgência voltar, ser mais fiel, tirar horas e horas e horas de oração como eu tirava. Eu não estou conseguindo. E eu fico muito abatida, muito triste comigo mesmo. Mas assim, eu não tenho. E fora isso, assim, por mais que esteja falando de câncer, né? Que eu outubro sobre câncer, mas eu sou muito grata a Deus pelas curas, sabe? Em geral, que eu tive das mãos do Senhor. Ainda ontem a gente estava em um van com quase 30 pessoas e as pessoas comentando que o morto não volta, quem volta é o cão, aquelas coisas que gostam. E aí eu disse, gente, morto volta sim. Eu tinha 10 anos, eu estava velando meu tio e a minha avó chegou no velório gritando, dizendo que se o Deus dos crentes existisse, que ele ressuscitasse então o filho dela, que ela ia sendo crente. Na época ela era uma macumbeira, percebeira, tudo. E ele sentou no caixão, foi grito, foi gente correndo. Então, para hoje, toda a minha família ser evangélica, Deus fez o milagre da ressurreição. Então, assim, se eu for falar de milagre de cura, minha família tem bastante, sabe? Meu filho nasceu com sopro no coração, nunca fez nenhuma cirurgia.
Então, assim, foram a vida inteira. Então, quando eu vejo uma pessoa com câncer, como tem aqui um homem que não fala, não escreve, que está com câncer na língua, foi arrancada a língua dele. Então, assim, eu creio tanto, Senhor, que Deus tem poder de crescer uma língua, Sim. sabe? Mas o que eu preciso crer é para minha vida. Eu creio para a sua. Eu creio que a língua dele cresce. Mas eu preciso crer que o Senhor Deus me liberta do medo, da insegurança. Eu preciso crer que o Senhor Deus me liberta de muitas coisas. Eu não tenho dúvida da trava. Eu olho para o meu passado, fazer palestra para mim, eu acho que seria o maior prazer do mundo, sabe? Minhas notas eram muito um seminário da faculdade, tudo. E hoje não tem dinheiro no mundo para palestrar. Eu não sei aonde, quando, mas eu preciso descobrir aonde foi que eu tratei. Eu vejo que a Ildete de hoje não é a Ildete de antes. Em alguma época da vida, ela teve tipo ela travou. Isso está me incomodando bastante, sabe? Assim, eu vejo quando alguém posta reels, posta conteúdo, eu falo, eu preciso, mas eu não me vejo. Isso me incomoda, tá me incomodando bastante. Até mesmo nas aulas, sabe? Eu tô acredito, de novo, com 20 relatórios atrasados. E tá vindo cada vez mais histórias que me incomodam, que eu percebo que cada vez mais eu tô tendo conta transferência. Ó, eu tô com uma paciente que eu entrei em contato com ela ontem, eu atendi ela anteontem à noite, a primeira vez, a Aline. Ela está presa dentro de casa, ela mora no Rio de Janeiro, ela tá naquela bagunça lá. E menina, eu quase não dormi de noite. Ela falando, você não tem noção de quantos inocentes estão morrendo, não. Sabe, aquilo parece que entra aqui dentro. Aí eu dobro no joelho, eu oro, mas eu não posso sentir a dor das pessoas, eu não posso. Porque assim, eu chamo isso de empatia. Eu até comento que eu vim ter empatia depois de psicanalista, porque meus filhos cresceram ouvindo. Primeiro a mamãe, segundo a mamãe, terceira a mamãe, quarto vocês. Porque se eu não estiver bem, vocês não estão bem. Então, assim, aí quando eu falo com eles falam, como que ama assim? A gente vem em quarto. Olha, mas aí na fala, porque na atitude eu não consigo viver. Se eu ligar hoje, eu não tive que ligar para todos. Isso incomoda muito, meus amores estão todos trabalhando, mas eu preciso ouvir a voz. Mas assim, não é aquela coisa de todo dia, mas tem dia que bate aquela saudade muito forte. E eles, é muito assim, eu não consigo, não estou conseguindo ainda aceitar o comportamento deles. Mas o que me traz conforto, que quando eu estou, meu Deus, mas por que eu vejo tanto filho amoroso? Por que eu vejo tanto filho que visita a mãe, que liga para a mãe, que presenteia a mãe, que os pais? Porque para mim é minha mãe, meu pai é minha vida. Por que meus filhos é tão assim? Aí eu lembro, meu Deus, mas eu lembro também que eu casei, passei 10 anos. Eu tenho 23 anos de casada, eu não conheço a casa da minha sogra. E meu esposo passou 10 anos sem dar notícia, nem de vivo nem de morto. Quer dizer, se acontecer alguma coisa, alguém avisa lá, mas eu não vou na casa da minha mãe, não. Você tá com 3 crianças pequenininhas. Então eu não me importava de apegar ele à mãe dele. E ele era muito desapegado. E acho que através do mau exemplo, desse desapego dele, os meus 3 filhos são muito desapegados. E isso me incomoda muito, sabe? Tá chegando Natal, eu faço 1000 planos e eu preciso não fazer, para mim não frustrar. Mas eu faço. São ciclos repetitivos, né? Que vai passando de um para o outro. E quando vê, precisa quebrar, né? Mas é isso, não faça planos muito para você não se frustrar, né? Para não ficar frustrada. Porque quando a gente confia muito naquilo, é aí quando não acontece. É porque o natural para mim era os filhos se reunirem, né? É muito natural, é algo assim muito nítido. Só que meu esposo questiona muito isso. Ele disse, Dete,
Nossos 3 filhos, o ano passado, por exemplo, fez diária no dia de Natal, na empresa. E aí, se a diária no dia a dia é 200, no dia de Natal é 500, certo? Mas não justifica, não é 500 que vale, porque a vida passa. Exatamente. Que isso, não tem necessidade disso. E meu marido tem o maior orgulho do mundo deles trabalhar no dia de Natal e ele ser trabalhador e eles ganhar um extra bom. Exatamente. Não, nada justifica momento família. Mas muito obrigada Nada. por compartilhar conosco a sua experiência, viu? Mais alguém? Edilane? É só falando aqui, né? Porque ainda não conheço mais a fundo, né? Sobre as feridas, os 5 feridas que Miriam tanto fala, e eu sei que isso foi resultado de um curso que você deu. Sim. E aí, mas compreendo um pouco, né? Eu sempre fui muito curiosa, Sim. sempre fui muito pesquisadora e entender e compreender as coisas. Então, eu me converti falando porque eu digo que a minha história começou a partir do dia que eu tive encontro com Jesus. Tive não, né? Quando eu tive o privilégio de aceitar Jesus. Porque eu que aceito, ou ele que me aceita, né? Mas eu digo isso porque nessa trajetória eu sempre tive a curiosidade de afirmar minha paternidade em Deus. Eu sempre achei que tinha algo faltando, né? E tinha, porque uma das feridas eu identifiquei, que é a ferida da rejeição. Eu escutei da minha mãe ainda, adolescente ainda, que ela gostava mais do meu irmão do que de mim. E aí eu cresci com isso, não tive muita, tipo assim, que nem Idete está contando, carinho, afeição, muito assim, aquela paixão por minha mãe. Sim. Por quê? Eu só vim compreender mais isso agora, né? Depois de estudando. Mas até então eu achava que aquilo ali era tudo normal. Então, quando eu me casei, tem um versículo bíblico, né? Que diz que a partir do momento que você se casa, é você e seu marido, né? Mãe, pai e tal, se torna parente. Sim, em partes. Isso é verdade, em partes, né? Eu acredito o seguinte, em partes, para eles não tomar conta da sua vida, né? Porque é isso que a gente faz, né? Mas eu tomei tanto isso para mim, que eu acabei não cuidando da minha mãe como eu deveria cuidar. Sim. Ou seja, eu estava com a ferida da rejeição tão grande que eu não tinha compreensão, né? Hoje eu tenho compreensão que eu estava nesse estado, né? Com a ferida da rejeição, que eu acabei não cuidando tanto dela o suficiente. Quando eu a presenteava ela, e aí ela dizia que o meu nunca era suficiente, mas do meu irmão, eu lembro que eu pedi minha prima na época, a gente comprou um fogão para ela. Eu não lembro o que eu dei para ela na época, mas meu irmão chegou lá com um fogão usado, e para ela era melhor do que o meu. Então, a gente se reunia, almoço de família, minha prima fazia almoço. E aí eu lembro como se fosse hoje. Eu fiz a lasanha, só que ela tinha o costume de comer da lasanha da minha prima. E aí ela disse, fulana, tu já fez lasanha melhor, né? Aí todo mundo deu risada. Porque sabia que não era a lasanha da minha prima, era a minha. Então assim, eu acabei crescendo com essa ferida da rejeição. E aos poucos agora, um ano para cá, que eu comecei a tratar isso, né? Comecei a ressignificar esse sentimento, mesmo após a morte dela, que ela morreu tem 5 anos. E quando ela morreu, depois eu acabei me sentindo culpada de não ter cuidado, mais dela, de não ter se aproximado mais dela, sabe? E aí, com o tempo, eu entendi, fazendo mapeamento. Hoje eu faço um mapeamento da área ministerial. Hoje eu faço um mapeamento, e nesse mapeamento eu acabei buscando coisas dos meus antepassados, né? O que a mãe dela foi, como foi a criação dela,
E depois a gente acabou fazendo, eu acabei fazendo um mapeamento da idade que ela me teve, porque ela casou gestante do meu irmão, e logo depois eu nasci. E eu acredito que nesse processo aí ela não soube passar aquilo que deveria ter passado para mim também. E com certeza, nesse processo aí, eu devo ter sido rejeitada no ventre da minha mãe ainda. Sim. E aí, hoje, ressignificando, eu não tenho essa parcela de culpa, porque tudo tem um tempo determinado, e ainda estou ressignificando ainda para encaixar e compreender todo esse processo. Mas foi identificada a ferida da rejeição nesse processo todo aí. Exatamente, né? Quando a gente tem as feridas, aí tudo bate em cima e tudo dói, né? Então, é uma coisa que, quando a gente passa a olhar e entender o que é ferida emocional, a gente entende que o problema nem é tanto com o outro, mas sim conosco mesmo. Então, essa é a importância de nós se entender, saber quem nós somos, para que nós possamos curar nossas feridas, para que quando as pessoas disser alguma coisa, a gente sabe quem nós somos e não venha se machucar. Então, o problema é conosco, né? Mesmo que a gente acha que o outro tá dando pouco, mas a gente já curou a nossa ferida e aí entende que o problema não é conosco, mas sim com a outra pessoa, né? Mas é isso, Só para Dilane. fechar aqui, Sueli, só para fechar assim, então assim, eu vejo que foi tão gritante essa questão da rejeição, porque você acaba querendo que o outro veja suas qualidades em tudo que você faz. E aí, nesse ano, eu me vi em um ciclo, querendo sair da igreja que eu congrego, porque eu achava que eu fazia muito. Sim. E, na verdade, não, né? Quando a gente acaba identificando as feridas e Deus se ressignifica isso e compreendendo, né? Claro, através da Sim. psicanálise, que nada substitui do serviço que a gente faz, porque a gente precisa fazer isso da gente, por nós, não querer achar que o outro precisa identificar aquilo que você está fazendo. Então, assim, eu me vi nesse Exatamente. ciclo ainda esse ano, e é como Miriam falou, a gente pega, ressignifica essa ferida e traz para a gente, não, porque tudo aquilo que a gente faz para o outro é sobre nós, e não sobre o que o outro vai achar. Exatamente. Exatamente. Quando a gente se cura, pode bater o que foi em cima daquela machucada, não vai doer. Agora, quando a ferida está aberta, vai sangrar. Falei hoje isso para Muito Paulinho. obrigada, Dilane, viu, Como que ele pelo estava seu feliz. compartilhamento, por transmitir para nós essa experiência. Kátia, você quer falar? Tá acabando o nosso tempo, mas dá tempo rapidinho ainda, falta Helena. Eu ia falar uma coisa assim que rapidinho sobre o que eu te falei sobre o Matheus, né? Eu posso falar? Pode. O Mateuzinho teve um probleminha com o amiguinho dele, né? E aí eu tava conversando até com o Sueli. Aí ele mesmo resolveu. O amiguinho ontem veio conversar com ele. Ele falei, vai, filho, conversa com ele. Se você se sente bem de conversar, conversa com ele. Ele conversou, ele resolveu com o amiguinho. Chegou em casa e falou assim, mãe, tá resolvido. Eu falei, cara, eu tenho orgulho de você, meu filho. Aí eu falei, não deixe, já vai pedir a Deus para não deixar, é o que a Miriam falou, não deixe o ódio entrar no seu coração, a tristeza. Todo dia nas suas orações você vai pedindo para Deus limpar, porque a gente é humano, a gente fica com raiva, a gente fica com ódio, fica mesmo. Sim. Mas a gente tem que fazer esse exercício todos os dias. Eu não peguei ele falando assim, ai Deus, sozinho no canto, tá? Ai Deus, não deixa essa mágoa ficar no meu coração, nem a tristeza, vai tirando do meu coração. Eu quero ter um coração limpo. E eu falei para ele, para a gente entrar no céu, filho, a gente tem que ter o coração limpo, está escrito na Bíblia isso. Então a gente tem que fazer esse exercício. Quando a Miriam falou que ela ficou doente e tal, né, do ódio, eu lembrei. Eu falei assim, eu não sei se eu podia contar, mas eu estou contando, porque Com para mim foi muito certeza. gratificante ver essa atitude dele. Ele falou assim, mãe, não deu em nada, tanto faz. Eu falei, não, o que você sentiu? Não sei, eu falei, você sentiu um alívio? Mãe, eu senti um alívio. Eu falei, é exatamente isso. É você pôr para fora, né, o que você está Isso. sentindo e dar um basta naquilo, né? Foi o que a Miriam falou. É Eu tô isso feliz mesmo. de mais um dia estar aqui e aprendendo com vocês mais um dia. Vou carregando para minha vida mais um dia de experiência da vida de vocês. Que lindo, parabéns. E com isso ele está se fortalecendo para crescer um homem Sim, adulto, responsável para resolver os seus problemas, né? sim. Desde pequeno, quando o cérebro está em formação. Por isso é muito importante nós, pais, mães, não castrar os nossos filhos, né? É muito importante. Falta a Helena e a Ana Paula.
Ana Paula Vai. e Helena, abre as câmeras, vamos falar para nós. Eu não vou falar, não, tá? Tá Só bom, vou. então. Tá bom. Vamos ver se a Ana Paula vai falar. A Paula tem um livro para falar da vida dela. Ah, não. Eu não posso nem iniciar, porque senão 10 minutos não dá para contar. Resume aí, rapidinho, dá tempo sim. Só um capítulo da vida, vai. É só um capítulo. Isso. Eu só tenho mesmo que agradecer, né? Porque foram muitas feridas, né, ao longo do tempo, mas o que eu vou contar é a parte que eu aliviei, né, muito devido a eu perdoar minha mãe, né, por ela ter me rejeitado desde o ventre, ela nunca ter me aceitado como filha, ela sempre priorizar o meu irmão e deixar eu de mão. Então eu sofri muito, eu tive câncer 3 vezes, tive câncer 2 vezes, né, na cabeça, no estômago. Sofri muito, né? Eu fui lá para aquela fase mesmo, quase na fase terminal, que eu estava do câncer já, mas Deus me curou. Deus me curou as 2 vezes, né? Que foi do estômago e da cabeça. Então Deus me curou as 2 vezes. E aí depois disso, eu vi que eu tinha uma chance. E aí eu fui e perdoei minha mãe. Conversei com ela, falei para ela que eu perdoava ela por tudo que ela tinha feito, que eu queria seguir minha vida, que eu queria ser livre, né? Porque o perdão não é para outra pessoa, é sobre eu mesma. Então, depois que eu pedi perdão para ela, que eu tirei aquele peso, que eu vi que eu poderia seguir minha vida, isso melhorou praticamente 80%, né? Então, hoje eu não sinto mais o que eu sentia. Hoje ela me rejeita, ela não conversa comigo, ela trata meu irmão melhor, faz as coisas com meu irmão, chama meu irmão. Mas eu hoje, como eu já perdoei, eu sigo a minha vida e sei que não é sobre ela, é sobre eu, como eu estou. Então, se eu estou bem, eu me sinto perdoada, amada, se eu me amo, então eu decidi a viver uma vida melhor a cada dia e cuidar dela, amar ela, respeitar ela, porque é minha mãe. O que eu puder fazer, eu faço por ela. Mas não é aquela coisa de dizer assim que ela é minha amiga, minha companheira. Ela não é minha amiga nem minha companheira, até porque também ela não aceita essa parte. Até para receber minha bênção é uma distância, né? Se eu for dar benção para ela e querer abraçar ela, é praticamente fazer um crime. Agora, se meu irmão chegar, dar benção para ela, abraçar, ela abraça, ela beija, ela cheira, ela chama, eu te amo, meu filho, meu amor da minha vida, da mamãe, tudo isso. Então, hoje eu vejo essa cena e não sofro como antes. Antes eu sofria, ia pro quarto, ficava lá e ficava me perguntando o que foi que eu tinha feito. Mas hoje eu digo para vocês que hoje eu sou uma nova criatura, né? Perdoei e eu tô feliz, né? E vivo com ela hoje na casa dela, mas eu vivo mais fora do que dentro, né? Que eu vivo mais na casa das minhas patroas do que dentro de casa. Mas eu digo para vocês que a minha convivência com ela é maravilhosa. Eu sempre priorizo no domingo almoçar com ela, né? A gente ter um momento junta para a gente marcar, para ela perceber que não é porque ela foi criada ruim, porque ela foi rejeitada, porque ela é isso, que eu, como filha dela, que sou rejeitada dela, eu vou fazer a mesma coisa com ela. Que ela venha sempre me olhar e dizer que eu sempre fiz algo por ela. Eu quero que ela me veja assim. Ela vê que eu tô bem, que eu me amo, porque se eu me amo, eu consigo amar outra pessoa. Mas se eu não me aceito, não me amo, não tem como eu amar ninguém ao meu redor e nem fazer o bem. Só faço o mal, né? Exatamente. Resumidamente é isso. Glória a Deus, né? Fico muito feliz de você estar nesse outro nível, né? E quando eu te conheci, a sua história chegou até a mim, me compadeci demais, né? E tudo isso vem de uma grande. Como é que fala? Eu acho que você parece muito com seu pai, né? Então, às vezes, ela está transmitindo, né? Tudo isso, mas isso é no inconsciente.
Mas que bom que você já conseguiu ver as suas feridas, que você começou a tratar ela, que você conseguiu descobrir quem você é em Deus. E você hoje não sofre tanto quanto sofria antes, né? Gratidão, são histórias de superação. Fico muito feliz e glória a Deus que você está conseguiu reverter, né, essa situação. Gente, vamos tirar uma foto? Pinóquio. Tá, não. Miriam, Helena, vai conseguir abrir a câmera ou não? Eu vou. Espera aí que eu tô trocando de roupa. Exibe essa blusa rosa A aí. Helena tá de rosa, gostei, Helena. Lindo, gente. Tema. Passar tempo de esperar. Eu não esqueci, não, hein? E outro chá. Trocando de roupa, me espera. Misericórdia, falta só 5 minutos. Ai, Então, faz uma oração aí, alguém, para poder, enquanto a menina troca de roupa. Alguém Senhor, quer orar? Pai, abençoa essas mulheres, cada uma com uma história, Pai. Hoje nós ressignificou nossa história, olhamos para trás, e hoje nós podemos respirar e agradecer, porque em todo tempo o Senhor esteve conosco. Em todo tempo o Senhor nunca nos abandonou. E abençoa o nosso dia, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Vai, Vamos, Idete. Idete. Bora, Idete. Espera aí que eu tô trocando de roupa. 4 minutos. Desses encontros nossos não falta nada, né, gente? Cuiabá tá congelando hoje. Ô, gente, faltou só a Ju, que é Cadê a aniversariante, né? Ela foi para alongamento. Mas você falou para ela? Falei, mas ela falou que tinha que ir porque ela não foi no dia anterior, né? Ela teve que ir hoje. Eu tô mandando mensagem, está ao vivo ainda, entra aí. Sei que luta, eu vou. Não pode Você acredita? Olha, eu vou fazer um vídeo. Se vocês conversar agora, vai sair vocês falando. Você vai, então fica todo mundo quietinho. Vai, tira a foto. Vou fazer um vídeo. Você não vai. Espera aí. É bem bonito aqui. Vou tirar uma foto também para não perder o costume. Nossa, como nós estamos bonitas de rosa. Você viu que gracinha, gente? Ô, Kátia, tira um print aí também, Kátia. Pronto, gente. Que gostoso. Amei o nosso encontro, gente. Vocês são demais. Vocês Tirei. Hoje é feriado, Quê? Hoje é feriado. Então faz o seguinte, ó, lá sabe como que é o nome da menina a que vai fazer aniversário, a Ju? Ela tá no grupo lá, no geral, vamos mandar os parabéns lá para ela. Ela tá no geral também? Tá, Então, tá em todos. cada um escreve uma frase, algo para ela, tá bom? Tá. Kátia, manda um oi para mim, eu quero falar com tu. Tá bom. E amanhã, nosso último encontro. Um beijo para vocês. Beijo. Tem 2 Deus minutos abençoe. ainda. Então espera. Deixa eu aproveitar então aqui. Quem de vocês aqui que tá comigo nesses novos estudos, hein? Tá chegando já o dia. Tô com a lista aqui do nome de todos vocês. Tá tudo ok? Tá. A Adilane acabou de falar que é isso. Me chama lá no particular e me fala como você consegue me pagar. Você viu que eu abaixei o valor, né? Tá por R$100, 5 encontros. Para todas participar. Como você vai conseguir me pagar? O importante não é pagar, gente. Lógico, vai pagar, mas assim... mas eu não tenho agora, eu tenho tal dia. Vai lá no meu particular, me conversa comigo, a gente conversa. Ana Paula, Edilane, Miriam, Kátia, Ildete, Helena, todas, eu quero todas vocês. Eu fiz uma matéria maravilhosa, com tanto amor e carinho. Eu arrumei a sobrancelha hoje, passei gloss nos lábios. Eu preciso desse estudo, porque é desse estudo que vai sair os 2 próximos. Recebi mais 2 convites para palestrar. E você vai ter o material
quentinho para fazer tudo com as mulheres. Foi a palavra que Deus já colocou Ô, Miriam, as profecias acontecendo, Miriam. Você profetizando, Exatamente. palestrar e já está Ivete, o que preparando? você falou, Ivete, eu não entendi. lá no grupo Testemunho, pra vocês verem. O pastor contou para um, contou para o outro menino. Eu chorei mandando para a Sueli. Tchau. Chegou tá no fim, acabando, gente, ó. Chegou no fim. Beijo. Beijo.